Boa tarde aos telespectadores da TV Arapuã. É verdade, daqui a pouco o nosso entrevistado já está aqui se organizando. É o vereador Guga Movijampa, vereador de João Pessoa. Vai conversar com a gente sobre diversos assuntos. Ele que tem causado ali polêmica na Câmara de Vereadores da capital em relação aos diversos temas e assuntos que tem tratado na casa de Napoleão Laureano. Olha, eu vou a Brasília dar uma boa tarde a Napoleão de Castro, que diariamente acompanha de Brasília o dia a dia do poder e vai conversar conosco agora, trazendo informações para o nosso programa. Napoleão, boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Um abraço, Bruno. Muito boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Voltando de Brasília nesta terça-feira com as informações dos bastidores. Ontem, Palácio do Planalto, uma reunião fechada, a ministra Gleisi Hoffmann, deputado Murilo Galdino e o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, que foi convocado ao Palácio pela ministra das Relações Políticas, a Gleisi Hoffmann, em cima desse trabalho de defesa que vem fazendo o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, nos seus périplos pelo estado da Paraíba, no nome do presidente Lula e numa proposta de reeleição para o ano que vem. Adriano tem dito sempre isso, que garantirá um palanque ao presidente Lula nas eleições do ano que vem. Os dois foram recebidos no Palácio do Planalto ontem, no final de tarde, início de noite, reunião fechada no Palácio aqui em Brasília. Comissão Mista de Orçamento. Tem o paraibano Efraim Filho, senador, como presidente da comissão. Senador que tem tido um trabalho muito importante relacionado à atividade produtiva no país. Ele falou, inclusive, que a liberdade econômica é um dos temas que devem ser elencados e debatidos na comissão. Olha, a liberdade econômica é o caminho a ser perseguido. Eu sempre defendi isso, inclusive na discussão da reforma tributária, um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz. A gente tem um tripé muito nefasto no Brasil hoje. O custo Brasil, carga tributária excessiva e insegurança jurídica, um tema que tem atrapalhado muito investimentos externos no Brasil, que sentem ali uma instabilidade, um cenário, muitas vezes de incertezas, e isso na estabilidade econômica é importante. Um governo que gasta com responsabilidade, ele transmite confiança. Então toda essa luta atrás do equilíbrio, da responsabilidade fiscal, ela se justifica como uma bandeira nossa em defesa de quem empreende, de quem produz, de quem gera emprego e renda, seja na Paraíba, em todo o Brasil. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão de Castro, com as informações com a gente aqui agora, trazendo sempre de Brasília. Quem está comigo aqui agora, conversa com a gente, é o vereador Guga Movijampa, o Guguinha, vereador, primeiro mandato de João Pessoa, tem sido polêmico na Câmara da Capital, em razão dos temas em que tem enfrentado, principalmente temas ali que têm ganhado repercussão em todo o estado. Câmara de João Pessoa que está no recesso, volta ali já depois do dia 20, conversava inclusive hoje pela manhã com o presidente da Câmara, o vereador Dildausley, que está inclusive aproveitando esse período de recesso para andar pelo estado da Paraíba nas articulações para a pré-candidatura dele a deputado estadual, de ter andado o estado da Paraíba nessa condição de pré-candidato a deputado estadual e aproveitando principalmente esse recesso para ampliar o processo de articulação. Vereador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem contigo? Boa tarde, Bruno. Tudo bem, graças a Deus. Nós tivemos aí o primeiro semestre sendo finalizado, seu primeiro mandato na condição do vereador de João Pessoa, um primeiro semestre marcado por uma atuação em temas sensíveis que você tocou aqui na sociedade de João Pessoa. O primeiro que eu queria falar foi sobre a questão do ponto. Até foi o Guga Ponto Eletrônico, que pegou bastante daquela história do ponto para os médicos. Depois daquilo, a audiência pública foi realizada, o debate avançou. O que é que você conseguiu de fruto e por que esse debate ele não conseguiu avançar na Câmara de Vereadores da capital? Primeiro, boa tarde a quem está aí nos assistindo em casa. Não avançou, eu acho que falta de compromisso de alguns com a população. Eu vejo dessa forma. Eu respeito a oposição de cada vereador na casa, como eles se comportam, como eles votam as matérias. Só que eu acho que em nenhum momento eu fui... o meu projeto ele foi para ser contra os médicos.
Não, o projeto foi para ser a favor da população, principalmente aquela humilde, lá da periferia, que chega de 5, 6 horas da manhã para pegar uma ficha para ser atendido pelo médico. E o médico chega a hora que quer, não são todos, mas uma boa parte, sai a hora que quer, atende quantos querem. Então, o projeto foi para isso. Mesmo sabendo que o projeto podia ser derrotado, como foi derrotado na Câmara, quando eu pedi o recurso e foi negado pelo plenário, eu apresentei outro projeto, que foi exatamente parecido, e esse foi aprovado, que a grande mídia não divulgou, mas em primeira mão para você aqui. Tem a oportunidade de Tem a explicar oportunidade de agora. explicar. O ponto para os médicos eu judicializei, né? Porque, segundo a Câmara, é inconstitucional eu apresentar como legislativo custo para o executivo. Só que aí eu já comecei a pensar antes, não, se a alegação é essa, então vamos lá. Hoje, a Prefeitura de João Pessoa tem um aplicativo chamado Palma da Mão, que já funciona. João Pessoa na palma da mão. João Pessoa na palma da mão. E aí, qual foi o objetivo? Foi que você em casa possa, através do aplicativo, marcar sua consulta no PSF. E aí, metade seria através do aplicativo e metade presencial. Então, se eu marco para quarta-feira da semana que vem e tem vaga, eu sou o primeiro de manhã, eu vou logo para 7 horas da manhã. O segundo que queira de manhã vai para o último horário de manhã. E aí, o terceiro e o quarto naquele intervalo. E pelo turno da tarde a mesma coisa, que eu acho que dessa forma segura o médico na unidade de saúde, já que muitos atendem rápido ali para poder correr para o seu consultório, uma boa parte. Então, esse projeto foi aprovado na Câmara, estou esperando que o prefeito sancione. Ele aqui nesse sistema, Arapuã, ele disse que ele falou exatamente sobre esse projeto, não esse projeto, mas falou exatamente do aplicativo Palma da Mão. Então, essa marcação de consultas que o senhor fez, essa propositura para ser no aplicativo Palma da Mão, é para as consultas do PSF, da atenção básica, porque algumas especialidades já se marcam no aplicativo. O senhor quer ampliar para quem está em casa que precisa, o PSF, ter acesso no aplicativo. Exato, para que a população não precise sair de 4, 5 horas da manhã, enfrentando chuva, até correndo o risco de ser assaltado. Então, se ele marca pelo aplicativo ali, ele já sabe o horário que ele tem que chegar no PSF, e o médico tem que estar lá. Se o médico não tiver, através do aplicativo, ele vai comunicar que não foi atendido e ainda pode avaliar o atendimento. Essa questão, quando o senhor travou esse debate, o senhor recebeu pressão, seja do município ou da classe médica, quando o senhor tocou nessa ferida? Da classe médica, sim, né? O próprio CRM colocou nota de repúdio. Teve pessoas, médicos, amigos meus, que até um amigo meu votou em mim, ele questionou, e aí, sem falar o nome dele, ele falou assim... Mas eu dou o expediente, só que eu não posso ficar o dia todo, eu tenho que correr para o meu consultório. Eu digo, então, faça o contrato de meio expediente. Mas a população não pode pagar, porque o médico ele tem outro compromisso. Porque, assim, muita gente travou o debate de por que o vereador não bate ponto? Não, primeiro o vereador já tem um ponto lá, porque vem a presença no painel, né? Mas se fosse para ter um ponto eletrônico ou facial, eu não fazia questão, eu sempre disse isso, porque eu sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Então, eu não tenho problema em relação a isso. Mas o assunto não era esse, a gente estava falando da população, de uma questão que é uma área totalmente delicada, que é a área da saúde. E a Secretaria de Saúde do município, ela não tem pernas para fiscalizar 220 PSF na cidade de João Pessoa. Qual é a maior fiscalização? Um ponto eletrônico. Eu entendo dessa forma. Se coloca um ponto para o auxiliar de serviço, por que não para o médico? Que seja o médico, que seja político, que seja o administrativo, tudo. Está na Constituição. O servidor público ele é obrigado a bater o ponto. O senhor também travou esse debate da questão do ponto eletrônico dentro da Câmara de Vereadores da capital. Esse assunto ele ganhou uma repercussão também, porque logo quando surgiu o ponto para médico, as pessoas, mas coloca para vereador também na Câmara de Vereadores da capital. Como é que tem sido a questão, pessoalmente falando, da sua atuação? O senhor está lá presente todos os dias? Se o cidadão que está em casa, quando a Câmara voltar, for lá terça, quarta e quinta, o senhor está lá trabalhando? Como é que tem sido isso? Além de eu, por exemplo, a Câmara está de recesso, eu estava lá hoje. Então, assim, eu estou todos os dias na Câmara. A Câmara, ela tem... Eu só não participo de uma comissão, que é a CCJ. Mas eu sou o único vereador que participa de duas comissões, que é a CCP e a Cidadania e Direito do Consumidor. Eu sou presidente de uma e sou membro de outra.
e todas as sessões de comissões eu estou na Câmara. Eu não faltei nesse tempo todo a nenhuma sessão ordinária. Eu participo do pequeno e do grande expediente, que eu acho muito ruim. O senhor não tem nenhuma falta até agora? Não tenho. Eu tenho uma justificativa que foi colocado lá na Câmara, que eu até reclamei, porque eu fui recebido pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ele marcou o horário para 10 horas, exatamente o horário que a Câmara começa. Só que eu mandei a justificativa e cheguei a tempo para ainda a sessão. Depois da sessão com o presidente, Fábio Nogueira, eu ainda voltei para a Câmara e aí não tiraram a justificativa, continuou a justificativa, mas eu participei da sessão. Fora isso, eu não tenho uma falta sequer na Câmara Municipal de João Pessoa. E quando até uma vez eu fui gripado, mas fui de máscara, mas fui gripado. Eu me sentia bem, estava andando normal, então só por conta de uma gripe eu não ia faltar o plenário. De forma Ser vereador da capital tem sido realmente o que o senhor esperava? Está dentro daquilo que o senhor acreditava ou o senhor sente ali um pouco, realmente não dá para fazer tudo, não dá para resolver? Como é que o senhor define isso? Não dá para resolver sendo bem tudo. sincero para quem está em Não, casa. estou sendo bem sincero e respeitando todos os vereadores que estão lá, porque toda vez, ontem eu tive uma outra TV e o pessoal, a pergunta foi exatamente essa. Você se sente só na Câmara? Eu sinto que os vereadores estão com raiva. Se estão com raiva de mim, eu não sei. Mas eu não posso, certo, Bruno, de mostrar minha insatisfação com algumas coisas. Eu vou para a tribuna mesmo e eu falo. O que é que mais te incomoda lá dentro do A parlamento? ausência de vereadores no plenário. Os seus colegas não participam. A maioria, quando vota as matérias, Cai fora. vão embora. Eu acho que a gente precisa debater, a gente precisa conversar os problemas da cidade. Eu tenho o meu espaço no grande expediente, que é 10 minutos, e nesses 10 minutos eu posso dar a palavra a outro vereador para que a gente possa debater aquele assunto. E quando a gente chega é muito ruim, quando você está no plenário e quando você olha tem 2, 1, às vezes ninguém. Não dá coro para continuar a sessão. Exatamente. Por exemplo, o meu recurso, foram 6 sessões para poder ser votado, porque recurso fica para o final, e no final não tinha quórum para que a gente pudesse votar. Então, algo que incomoda o senhor é essa questão da ausência dos seus colegas. Uma parte, sim, entendeu? E outra é saber que a gente... eu fui eleito pelo povo para estar lá, e quando é um projeto que é em benefício da população, existe advogados para tudo, menos para o povo. Não há alguém que tem um perfil assim, igual o senhor, que se comunica com diferentes classes sociais, um mandato bem popular, assim. O que é que o pessoal mais te pede quando bate lá no gabinete? Quais os pedidos que fazem um vereador como o senhor? Exatamente essa parte da saúde pública. É o maior pedido. É o maior pedido. E, para você ver, eu estou no meu gabinete, eu atendo, mas eu frequento tanto a rua que eu sempre digo assim, e eu disse na campanha, você não vai precisar ir no meu gabinete. É só falar com a gente que a gente vai estar lá. E eu faço isso diariamente. O problema que está, seja numa rua, seja em qualquer coisa, eu estou lá para verificar e cobrar. Independente se eu sou gestão ou não, se eu sou da bancada ou não, eu vou cobrar. E quando eu cobro é feito. Graças a Deus, eu venho, por exemplo, na tribuna. Quando é para aplaudir, eu aplaudo. Por exemplo, quantas vezes eu agradeci a Rubens Falcão? Que a gente tem problemas? Tem, claro. Não existe uma cidade perfeita, em canto nenhum. Então, quando existe um problema, a gente está lá para mandar o requerimento. Eu faço o requerimento, é aprovado e levo debaixo do braço para o secretário e é resolvido. Eu acho que o papel de vereador é esse. Estamos conversando com o vereador da capital, Guguinha Movijampa. Um intervalo comercial de 1 minuto e eu volto já.